Olá, queridos, estou de volta. Dessa vez a gente vai trabalhar com tabela periódica. Esse assunto se encontra lá no módulo 1, no capítulo 3, caso queiram também dar uma espiada pelo material da FTD. Aqui a senhora vai passar as linhas gerais para vocês da tabela, uma explicaçãozinha rápida. Sigo com saudade, muito a fim de encontrá-los, mas não é porque esse momento é virtual que ele deixou de ser especial. Vamos lá? Pois bem, meus amores, a tabela, como todas as coisas da ciência, ela passou por uma evolução. Ela não foi sempre assim. Então, as principais linhas de organização dos elementos são essas que estão apontadas aí atrás nesse slide. Começamos com as tríades de Dobbe-Reiner, onde os elementos então eram agrupados de 3 em 3. Sempre o elemento que ficava no meio, ele tinha a média das massas dos dois das extremidades. Então ali, ó, somando 46, o meio tem 23. Depois do Dobbe-Reiner, da lei das tríades, a gente teve o Chamcortot com o parafuso telúrico, era uma organização em espiral. Também nas mesmas laterais da espiral, os elementos tinham o mesmo comportamento, ou seja, as mesmas propriedades. Depois do Chamcortot, tivemos Newlands, que organizou os elementos como notas musicais, no que chamamos de lei das oitavas. Então, o primeiro elemento ia ter as mesmas propriedades do oitavo elemento. Então, ele foi agrupando os elementos nesta ordenação. E o Mendeleev, por fim, esse jovem elegante aqui, ele chegou na tabela mais próxima à constituição de tabela que a gente tem hoje, né? O Mendeleev, ele organizou já os elementos em famílias, em períodos, mas ele cometeu um pequeno deslize. Ele achava que essa organização se dava pela ordem crescente das massas atômicas, tá? Mas não podemos negar que Mendeleev é o pai da tabela periódica atual. Quem modificou essa ideia das massas atômicas foi o Moseley, e ele concluiu, então, que essa ordenação dos elementos na tabela, ela é feita através do número atômico. Então, a tabela atual, ela tem o quê? Os elementos em ordem crescente de número atômico. E a partir dessa ordem crescente de número atômico é que as propriedades vão se repetindo. A nossa tabela atual, então, ela segue com a linha de 18 famílias e 7 períodos. 18 famílias e 7 períodos. As famílias também podem ser chamadas de grupos e os períodos podem ser chamados de níveis. O que eu tenho no mesmo período? No mesmo período, todos os elementos que estão ali se caracterizam por apresentarem o mesmo número de camadas. Então, um elemento que está no quarto período está ali porque na eletrosfera dele, ele tem 4 camadas. Se o elemento estiver no sétimo período, ele vai estar lá porque ele possui 7 camadas, ok? Então, a relação do período é feita com o número de camadas que esse elemento apresenta. Tem uma perguntinha aí para vocês: quantas camadas possui o elemento tecnésio? O que eu preciso saber, então, aonde ele está? Ó. Tecnésio está ali, a senhora marcou com as setinhas. Se ele está no quinto período, ele tem 5 camadas, ok? Feito? Então, período tem a ver com o número de camadas, é a horizontal. Logo depois, nós temos as famílias. As famílias são as nossas colunas da vertical. O que eu tenho numa mesma família? Os elementos com as mesmas propriedades químicas. Então, eles têm essas mesmas propriedades porque o subnível mais energético dele é igual. Acabamos de falar em subnível mais energético lá no diagrama de Linus-Pauling, né? Então, o que as famílias me sinalizam? Que o elemento que está na mesma família tem o mesmo número de elétrons,
lá na sua última camada, na sua camada de valência, na sua última camada, por conta desse subnível mais energético. As famílias também têm nomes especiais, algumas, não todas, e os nomes estão aí, ó. A família A1 é a família dos metais alcalinos, A2 dos alcalinos terrosos, A3 do boro, A3A, né, ou 13, A14 do carbono, A15 do nitrogênio, 16 dos calcogênios, 17 dos halogênios, 18 dos gases nobres. Tá? Vocês podem ver ali que aparece nessa tabela a informação 1A até 8A, ou os números 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Essa numeração corrida de 1 a 18 é a que é mais usada hoje em dia, mas antigamente já se dividiu a tabela em grupo A e grupo B, que é a outra informação que aparece ali do lado desse material. Aqui no meio, ó, vocês têm o subnível mais energético. A família 1, ó, todo mundo termina em S1, A2 em S2, A3 em P1, até chegarmos lá na 18, aonde o subnível mais energético é P6, tá? Então, isso é bem importante para um futuro nosso aí, que é o estudo de ligações químicas. Mas, no momento, conhecer os nomes das famílias, família, período, já está de bom tamanho. Continuando, pessoal. Se eu sei relacionar família com período, eu sei localizar os elementos dentro da tabela periódica. Então, se eu quero saber quem é o elemento que está na família 8 no quarto período, ó, eu venho aqui no quarto período, eu vou ali na família 8 e eu descubro que eu estou falando do ferro. Ó, ali ele, ferro, massa 56, número atômico 26. Se eu quero o elemento que está na família 2 no sétimo período, olha ali, ó, família 2, sétimo período, esse elemento é o radônio. Então, tá ali ele, ó, radônio, massa 226, número atômico 88, certo? E tem uma pergunta ali também para ver se a gente está acompanhando a aula. Que elemento possui as mesmas propriedades do bromo? O que a senhora acabou de explicar anteriormente? Que na família os elementos têm as mesmas propriedades. Então, se eu quero as mesmas propriedades do bromo, quem é que está na família junto com ele? O flúor, o cloro, o iodo, o astato. Quem eu quero, então, aqui? Césio, cromo, flúor ou cobre? Eu quero o flúor, certo? Mesma família, mesmas propriedades. Beleza? Então, pessoal, como um resumão da nossa tabela periódica, ó, olha aí. Família 1, alcalinos, 2 alcalinos terrosos, 13 boro, 14 carbono, 15 nitrogênio, 16 calcogênios, 17 halogênios, 18 os gases nobres. Aqui no meio estão os metais de transição e uma informação importante que eu não dei antes, certo? Esses elementos que estão aqui embaixo, pessoal, na tabela, eles não são nem uma nova família, nem um novo período. Eles pertencem ali, ó, à família 3. A primeira linha, que se chama lantanídeos, são os elementos da família 3 aqui do sexto período. E a linha de baixo, os actinídeos, pertencem aqui à família 3 ao sétimo período. Tá? Não são nem uma nova família, nem um novo período. Eles estão colocados ali por uma organização da tabela. Então, as duas linhazinhas de baixo, lantanídeos e actinídeos, pertencem à família de número 3, certo? Então, o que a senhora indicou aqui? Ó? Um videozinho da iônica, com a evolução da tabela periódica, e também uma leitura do capítulo 3, da página 24 até a 36, ok? Bons estudos, sigo informando que não devem perder o foco, devem perguntar as dúvidas e vir se encontrar comigo ou pela iônica, lá no mural, ou pela agenda, tá? Sigo com saudade, beijão para vocês, se cuidem.